Fala família, tudo bem com vocês? Vamos voltar aí com os conteúdos de solda no canal. Afinal de contas, eu sei que vocês gostam de conteúdo de solda. E o conteúdo desse vídeo foi escolhido por um inscrito. Então eu quero que você deixe abaixo o que você quer ver de solda aqui no canal. Eu peguei uma dúvida aí de um inscrito do Carlos André Rocha que perguntou assim: pode soldar TIG sem vareta? Primeiro, a solda TIG, para você fazer uma solda TIG, você vai precisar de uma fonte de solda. Eu tenho aqui a Tigon 220 da Boxer Soldas, um cilindro de gás argônio puro, um regulador de pressão, você vai precisar de máscara, os EPIs, uma tocha que já vem no equipamento e, claro, um eletrodo de tungstênio que está aqui dentro, e você vai precisar de uma vareta de adição. Essa é uma vareta ER70S3 da GMW. Como que eu vou fazer a solda? Na hora que eu estiver fazendo a solda TIG, eu vou adicionando com a vareta de adição o material para ser fundido junto com o material base. Mas a dúvida do Carlos é: pode soldar o processo TIG sem vareta de adição? Já vou responder que sim e não. Sim, porque você pode sim fazer solda somente ali no processo TIG sem a vareta de adição, se for chapa fina. Em um caso de emergência, você não tem uma vareta, você consegue sim utilizar a TIG sem a vareta de adição. Claro que se a chapa for muito fina, né, chapa 0.9, que é a chapa 20, já é mais difícil você conseguir fazer o primeiro ponto de união. Se você fizer o primeiro ponto de união, vai embora, aí fica fácil. Mas o primeiro ponto é o mais difícil. Agora, uma chapa 18, uma chapa 16, que é 1.2, chapa 1.5, você consegue sim fazer. Por que não pode? Se você for soldar chapa grossa, aí esquece, não dá para fazer isso, porque aí não é correto no processo de soldagem você fazer uma solda em chapa grossa querendo apenas unir utilizando aqui o tungstênio e o gás para você fazer a união. Você até consegue fundir ali o material base um no outro se for solda de topo, mas isso não é uma solda correta de se fazer. Então vamos lá, sabendo que chapa grossa só pode ser soldada no processo TIG usando vareta de adição, então nós vamos fazer com chapa fina sem a vareta de adição aí para o Carlos e toda a família Oficina Garagem ver como é esse processo. Aqui eu tenho duas chapas de 1.2 de espessura e aqui eu tenho uma chapa de 2 milímetros. Eu vou deixar o tungstênio um pouco mais para fora do que o convencional, exatamente para que vocês consigam ter uma visão melhor na hora que eu for fazer a soldagem. Para fazer essa solda eu vou utilizar a Tigon 220 da Boxer Soldas, que é uma inversora que tem TIG alta frequência, então eu não preciso riscar o tungstênio, evitando a contaminação. Então eu aperto o gatilho e ela já abre o arco. Eu vou dar um ponto desse lado e um ponto desse para a chapa não abrir. Viro fácil, dá para fazer. Agora eu vou fazer sim um cordãozinho. Olha que bacana que fica a solda. A chapa fica praticamente lisa. Tá vendo? Foi feita a união das duas chapas. Então tá aí. Para quem tinha essa dúvida, ó, não tem material de adição. Fiz a solda aqui na TIG, ó, bacana. Olha do outro lado, deu penetração também, ó. Só ficou feio aqui no finalzinho, né, o encerramento. Até porque eu não tenho como colocar material porque eu não estou usando vareta de adição. Por isso que acabou formando essa quase que um furinho aí, não chegou a furar, mas ficou essa marca. E aqui eu tô soldando aço carbono, tá? Por mais que esse azulado até lembre aqui aço inox, não é aço inox, é aço carbono. Na chapa 1.2, eu fiz a solda usando uma corrente em 60 amperes. Agora eu vou aumentar para 75 a corrente da máquina, porque essa é uma chapa 2 milímetros. Viram como é bem prático dar um ponto de solda? E lá vamos nós, agora com a corrente em 75.
Aqui eu podia até ter colocado a corrente em 70, né? Coloquei em 75, acabou fazendo um pouquinho de mordedura na lateral do material. Mas, olha, ficou até bacana. Vamos ver embaixo, ó. Deu penetração. Segredo da solda é penetração. Então não fica uma solda superficial. Se você perguntar assim, ah, mas fica resistente? Fica muito resistente. Tá vendo? Chapa fina, não faça esse processo em chapa grossa. Utilizamos aqui para fazer a união do material base, o próprio material base. Aqui não adicionamos nada. O tungstênio aí, para quem não sabe, ele não se desgasta, então ele não mistura. Tá aqui, ó, do mesmo jeitinho. Então, se você não sabia, então, que podia fazer esse tipo de solda TIG sem a vareta de adição, sim, em chapa fina eu recomendo que no máximo chapa 2 milímetros, que é a chapa 14, até 2,25, que é a chapa 13, mas passou disso daí, não é bom fazer sem a vareta de adição não. Aí você pode estar com a dúvida, poxa, mas se ficou legal essa solda sem vareta de adição, por que eu não posso soldar uma chapa grossa? Vou explicar agora por que não. Aqui na lousa vai ser mais fácil de explicar para quem ainda não entende do processo de soldagem TIG, eu vou explicar. Na hora que você vai fazer a soldagem, tem que fazer aqui o chanfro, ou o bisel, como alguns chamam. Você tem que entrar dando um passe raiz, aí tem que colocar a vareta de adição para você adicionar material ao material base. Então você vai fazer aqui assim, ó, um cordão no material chamado de cordão raiz. Você vai fazer uma solda raiz primeiro. Depois, para fazer o preenchimento, você vai fazer isso aqui, ó. Você vai começar a unir o material. Vai começar a fazer soldas. Isso depende da espessura da chapa, claro. Se for uma chapa mais fina, com poucos passes você faz o preenchimento total. Então você vai fazer o preenchimento aqui, ó, até você chegar aqui em cima. Essa chapa, eu estou colocando aqui um exemplo numa chapa 3/8, que seria uma chapa aí de 10 milímetros. Então, você teria que dar alguns passes até você conseguir fechar, fazendo toda a união do material base a ser soldado. Esse é o modo correto de se soldar com a TIG. Você vai vir soldando, colocando a vareta de adição e fazendo assim o processo de soldagem. Feito isso, esse é o método correto. Agora eu vou falar o método de modo errado, que você não deve fazer. Como eu falei, dá para soldar o processo TIG sem a vareta de adição, porém somente em chapa fina, porque ele acaba dando penetração e não vai ter problema algum, caso você faça isso numa chapa fina. Se você for soldar em uma chapa grossa de 3/8, de meia ou de 1 polegada, seja a chapa que for, sendo uma chapa grossa, se você for soldar o material base de topo, que não se faz, jamais faça isso, o que vai acontecer? Se você pegar e colocar aí na corrente maior que você conseguir na máquina para você soldar, ele vai fazer uma soldinha aqui, ó. Vai ter uma penetração muito pequena. Aí se você virar o material ou soldar por baixo e fazer também uma solda, o que vai acontecer? Você vai ter uma penetração muito pequena. Dessa maneira, isso significa todo esse material aqui dentro não está unido, ele está apenas encostado. Aí você fez aqui uma solda em cima, uma solda embaixo, sem colocar material de adição, ou mesmo se você for colocar material de adição e não fizer aí o chanfro ou o bisel, o que vai acontecer? Não vai dar penetração. Então não é isso aqui, é o modo errado. Jamais faça esse tipo de serviço numa solda TIG, nem outras soldas, tá? Você só pode soldar de topo chapa fina, porque aí a própria corrente, o arco de solda na hora do processo de soldagem vai dar a penetração necessária. Mas para chapa grossa, então, nunca faça isso. Meus queridos, gostaram desse vídeo? O que você quer saber sobre solda? Deixa nos comentários abaixo o que você achou desse vídeo, qual é a dúvida que vocês têm, que eu vou dar uma lida nos comentários e sempre que possível eu vou trazer aqui, tirando a dúvida em vídeo, dos nossos inscritos aí, da nossa família Oficina Garagem. Meus queridos, Deus abençoe a todos, até o próximo vídeo.